7 passos para julgar uma profecia. Assim como os cristãos do Novo Testamento, precisamos da operação dos dons do Espírito em nossa igreja hoje. Não somente devemos propagar toda a chama de fogo que vem de Deus, como também constatar que há tanto as manifestações verdadeiras quanto as falsas. Contudo, não há necessidade de temer os dons do Espírito só porque falsos elementos têm atuado. Jesus advertiu contra os falsos profetas, dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Paulo e Pedro, escrevendo à igreja, advertiram contra profecias, profetas e apóstolos falsos. Se tais advertências eram necessárias naquela época, também o são agora. Como podemos reconhecer os falsos profetas? Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, os versos 16 ao 18 e o 20. Um ministro que aparentava ser usado poderosamente em profecia foi abordado e questionado quanto ao seu comportamento ministerial. Ele respondeu: não há verdade nisso, é tudo mentira. Mais tarde disse, confidencialmente a outro grupo: não os deixei saber que creio nisso. É certo mentir, se é para o bem. Não importa qual seja o motivo, é errado mentir. Aquele pregador poderia profetizar alto e por muito tempo, mas quem creria em suas profecias? Então, o primeiro passo para se julgar uma profecia é: pelos seus frutos os conhecereis. O segundo passo é: isso glorifica o Senhor Jesus? Cristo, falando sobre o Espírito Santo, disse: ele me glorificará. João 16, versículo 14, a parte A. Vejamos alguns trechos bíblicos sobre o assunto. Em Apocalipse 19:10, lemos: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se a profecia for correta e o profeta estiver certo, eles testificarão de Jesus. Mas, se a ênfase for dada ao homem, haverá algo de errado, pois o Espírito Santo glorifica somente Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, está escrito: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Paulo declarou no primeiro versículo do capítulo, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está dizendo que, quando os dons espirituais, incluindo a profecia, estão em operação, eles fazem de Jesus o Senhor. No texto de 1 João capítulo 4, versículo 1 e 2, lemos: amados, não creiais em todo o espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Se a profecia vem de Deus, ela aponta para Jesus. Portanto, podemos julgar todos os profetas quanto às revelações, observando a atitude deles em relação a Jesus. Se nos conduzem para longe do Senhor, ou causam divisão no corpo de Cristo, eles estão errados. Ouvi profecias que exaltavam o homem e apelavam para o orgulho espiritual, e uma delas, dada a um rapaz zeloso que queria fazer algo para Deus, foi dito: assim diz o Senhor, se me seguir, jovem, farei de você o maior pregador que o mundo já viu. Você terá um ministério maior do que o de todos os apóstolos e profetas de todas as épocas juntos. Não há ministro na América hoje que será tão grande quanto você. Naturalmente, aquela revelação entusiasmou o jovem pregador, porque ele queria ser alguém importante. No entanto, a mulher que profetizou não o fez sob a unção do Espírito Santo, pois suas palavras exaltavam o homem e não o Senhor. A verdade é que Deus deseja que nos humilhemos diante dele. Cristãos imaturos são, às vezes, prejudicados por profecias falsas. Por isso, precisamos de um ensino completo e sólido a respeito dos dons espirituais. O terceiro passo no julgamento de uma profecia é perguntar: ela concorda com as Escrituras? Caso seja verdadeira, estará de acordo com a palavra de Deus, porque o Espírito e a palavra concordam entre si. A Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus. Ele não lhe dirá algo na palavra e algo diferente em uma profecia. Se a revelação não concorda com a Escritura Sagrada, não está correta. Porém, isso não significa que seja necessariamente do diabo. Pode haver a influência de um demônio, mas, às vezes, é resultado da mente humana. Até mesmo é possível que um cristão cheio do Espírito Santo possa, inconscientemente, dar ouvido a um espírito mau. Certa vez, quando Jesus falava a seus discípulos a respeito de sua morte na cruz, Pedro disse: de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22, a parte C. Jesus voltou-se para ele e declarou: para trás de mim, Satanás. O mestre não o chamou de Satanás, mas referiu-se ao fato de Pedro ter ouvido o maligno e repetido o pensamento errado. É essencial termos conhecimento da palavra de Deus, pois sem isso não podemos julgar uma profecia. O quarto passo é perguntar: estas profecias se cumpriram? Lemos no texto a seguir, Deuteronômio, capítulo 18, os versos 20 ao 22. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22, quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou.
com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. O passo 5 é perceber que algumas profecias não vêm de Deus, mesmo que se cumpram. Deuteronômio, capítulo 13, versos 1 ao 5. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor, vosso Deus, andareis e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. E a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Às vezes, alguns pensam, deve ser correto, pois aconteceu. No entanto, embora tenha ocorrido, não era de Deus. Como alguém pode dizer que algo vem de Deus? Examinem o item 2. A profecia o conduz a Deus ou para longe dele? Ela faz com que você fique mais aliançado com Deus e com a Bíblia, ou o distancia do novo nascimento e de outras doutrinas fundamentais? O passo 6 é perguntar: as profecias produzem liberdade ou escravidão? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, lemos: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Se tivermos o mesmo espírito de fé, então ele produzirá liberdade, senão produzirá escravidão. Muitos são levados para a servidão, em vez de serem conduzidos para a luz e libertação. O texto de Romanos 8,15 afirma: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deus não nos levará para o medo. Temos sido libertos do espírito de medo. Encontramos o último passo para julgarmos uma profecia em 1 João, capítulo 2, os versos 20 e 27. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Quando as coisas não estão certas, a unção do Senhor que habita seu ser dirá que algo está errado. O Espírito Santo está em você para informá-lo quando algo está errado, e você saberá o que é imediatamente. Não deixe o fanatismo e os excessos manterem-no longe das bênçãos de Deus. Ensine o Novo Testamento. Creia no Espírito de Deus e nos dons que provêm dele, e desfrute de tudo aquilo que Deus tem preparado
para os seus filhos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa! Talvez você chegou até aqui, ouviu esta palavra poderosa e ainda não se inscreveu aqui no canal. Você está vendo aqui nesse vídeo a palavra inscreva-se. Inscreva-se no canal. Depois que você se inscrever, você vai ver um sininho. Toque nesse sininho. Depois que você tocar no sininho, você vai ver a palavra todas. Toque também em todas, porque todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificada em nome de Jesus. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.